porque nós estamos no mês de outubro e neste mês comemora-se a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro. Como eu não sei se vamos ter uma outra oportunidade, então já apresento aqui, porque os princípios da Reforma são sempre atuais para nós, os crentes, como os irmãos verão daqui um pouco. Martinho Lutero era um grande estudioso da Bíblia, um homem que pautou a sua vida a partir de um determinado momento pela Bíblia Sagrada. Vivendo em um convento onde era proibida a leitura da palavra de Deus, Martinho Lutero, pelas madrugadas, levantava-se de seu leito e ia no corredor para compulsar a Bíblia que estava acorrentada em determinado ponto daquele corredor. Tal o seu anseio, tal o seu desejo de conhecer um pouco mais a palavra de Deus. E uma das passagens que mais falou ao seu coração foi justamente esta que nós lemos. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. De modo especial, o versículo 17, onde diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O justo viverá pela fé, está escrito. Então, meus irmãos, esse texto foi muito marcante, muito importante para todo o desencadear daquele movimento que aconteceu no século XVI, a Reforma Protestante. Foi um movimento cristão, que culminou no início do século XVI, como já dissemos, por esse homem ilustre, Martinho Lutero. Foi ele quem levantou esta questão, né? Quando, através da publicação de 95 teses que ele publicou e pregou nas portas, ou na porta principal da capela da igreja de Wittenberg. Ele colocou lá, né? Nós já estamos no item 4, viu, irmão? Então, ele publicou isso lá, foi um protesto de Martinho Lutero. Foram pontos de discussão que custou muito tempo para ele. Ele trabalhou dia e noite nesse tema. Dizem que uma certa vez ele estava estudando em seu gabinete e ele sentiu uma presença estranha, a presença de Satanás, na hora que ele estava estudando a palavra de Deus. E ele ficou tão irado com isso que ele apanhou o tinteiro que estava sobre a mesa e apinchou na parede, e ficou lá a marca do seu ódio pela presença de Satanás. Tal, irmãos, era a sua preocupação em conhecer e se aprofundar cada vez mais da palavra maravilhosa do Senhor. Um dos pontos mais importantes de toda a história da Reforma é chamada de 5 solas. 5 solas. Eu vou citá-las aqui e depois comentar uma por uma. Sola fide, ou seja, somente a fé. Somente a fé. A segunda, sola scriptura, somente a Escritura. A terceira, solus Christus, somente Cristo. A quarta, sola gratia, somente a graça. E quinto, soli Deo gloria, somente a Deus rendamos glória. Então foram esses 5 parâmetros do maravilhoso movimento da Reforma Protestante
que inspirou Martinho Lutero, e ele fez questão de registrar isso, que permanece até os dias de hoje. Lutero foi apoiado por vários líderes religiosos cujos pensamentos coincidiam perfeitamente com o seu pensamento. Ele foi apoiado também por diversos chefes de Estado, por governantes europeus, provocando assim uma verdadeira revolução religiosa, que se iniciou ali na Alemanha, no século XVI, e estendeu-se pela Suíça, pela França, pelos Países Baixos, os países bálticos também, e a Hungria, a Escandinávia, o Reino Unido, enfim, se alastrou aquele movimento por toda parte, porque foi o movimento que nasceu no coração de Deus. Martinho Lutero estava preocupado com o andamento, a marcha da igreja e as novidades, as inovações que iam penetrando no seio da igreja, prejudicando o conteúdo original e sublime da Bíblia Sagrada nos tempos idos, quando se iniciou o movimento de Jesus Cristo, com a implantação do cristianismo. Então, meus irmãos, a resposta a esse movimento todo foi que houve uma divisão. Uma divisão. E a Igreja Católica, então, estou citando isso como um ponto histórico, não estou falando mal de igreja nenhuma, mas a Igreja Católica levantou um movimento denominado Contra-Reforma, para suplantar esse aqui, a reforma de Martinho Lutero. Mas foi tudo em vão, porque já estava alastrada no mundo inteiro esse movimento bendito da reforma, chamada Reforma Protestante. Então o resultado foi uma outra divisão, a divisão na Igreja do Oriente, ou melhor, do Ocidente, entre católicos romanos e protestantes, originando-se assim o chamado protestantismo. Os principais precursores da reforma, além de Martinho Lutero, foram os seguintes. Pela história, a gente estuda isso aí facilmente. John Wycliffe foi um dos grandes colaboradores, né? Professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. João Hus, este homem, professor da Universidade de Praga, e ele foi queimado por causa da sua fé, queimado vivo por causa da sua fé em Cristo Jesus. Um outro, Giordano Solano Savonarola. Este homem era um monge dominicano. Ele foi enforcado também e queimado por ordem do Papa Alexandre VI, em Florença, na Itália. Então vejam, irmãos, que as coisas estavam marchando de maneira assustadora, por causa do lançamento deste movimento chamado a Reforma. Os reformadores, agora já ao tempo de Martinho Lutero, foram Philippe Melanchthon, era um jovem reformador alemão. Este homem foi colaborador direto de Martinho Lutero. Ele redigiu, inclusive, a Confissão de Augsburg. Ele converteu-se no principal caminho que se pregava na época, o luteranismo, após a morte de Martinho Lutero. Um outro reformador foi Ulrico Zwinglio. Todos os estudantes aí de ginásio, de colegial, devem já ter conhecido esse nome, Ulrico Zwinglio. Ele escreveu uma declaração que continha o princípio fundamental da reforma: o sacerdócio
de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes que podem ir diretamente a Deus em oração. Nada impede que o cristão autêntico se dirija a Deus em oração sem a interferência de outros, de terceiros. Ele pode ir sozinho. Outro grande reformador foi Guilherme Farel. Este homem foi um evangelista francês, um dos fundadores da Igreja Reformada, nos cantões de Berna, Genebra, Valde e outros. Um outro nome bastante conhecido de todos, João Calvino. Este nome é muito precioso, especialmente para nós batistas, porque uma grande parte dos seus pensamentos estão encampados na doutrina batista. Foi um teólogo francês. Calvino teve uma influência muito grande nesse movimento da reforma. Uma influência que continua até hoje. Até hoje. E por último, citando ainda somente os principais, João Knox. Esse João Knox foi um reformador escocês. Ele nasceu nas proximidades da cidade de Reddington, 20 quilômetros ao leste de Edimburgo. Agora vamos pensar naqueles princípios da reforma, deixando de lado os dados históricos. Vamos pensar nesses dados. Por que ele implantou, ou melhor, ele se inspirou nesse princípio? Sola fide, ou seja, somente a fé. Por quê? Martim Lutero andava enfadado com o comércio no início daquele tempo no seio da igreja, bem como a junção da igreja com o Estado. Isso estava preocupando muito Martim Lutero, ao ponto de ficar irado por vezes, uma santa ira, porque ao seu modo de pensar não cabia de modo algum essa fusão entre a igreja e a política, entre a igreja e o Estado. Nós também somos contrários, né? Qualquer igreja, até mesmo as igrejas evangélicas, né? Então, havia essa interferência escandalosa, extravagante no seio da igreja, uma verdadeira promiscuidade espiritual que deixava a fé como algo totalmente alheio e até considerada inútil. A fé é inútil. Para que fé? Mas ele descobriu aqui em Romanos que a fé é o sinal mais alto para o justo, aquele servo de Deus. Por isso que ele se inspirou. Romanos 1,17. O justo viverá pela sua fé. O seu coração bateu fortemente quando ele chegou a esse ponto de seus estudos, né? E decidiu aprofundar os seus estudos sobre essa importantíssima virtude para todos nós os cristãos, a fé. Ainda hoje, a Igreja de Cristo Jesus proclama alto e bom som essa virtude como algo insubstituível, a fé. Nada substitui a fé para quem almeja obter a salvação e permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Portanto, a fé é indispensável. Paulo ensinou isso em Efésios capítulo 2, versículo 8, quando disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem da fé, não vem das obras, é dom de Deus. Por que não vem das obras? Para que ninguém se glorie, como disse o apóstolo Paulo, né? Então, confirmando esse pensamento paulino, o autor da carta aos Hebreus disse, lá no capítulo 11, versículo 6, que todos os irmãos devem conhecer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus,
É impossível. Isso aí abalou profundamente o coração de Martinho Lutero. Sem fé é impossível agradar a Deus. E na igreja romana não se falava em fé, só se falava em indulgências, em venda, em comércio. Isso aí irritava o coração de Martinho Lutero, né? Agora, Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé. Vejam como é importante a fé. Qualquer estudioso da Bíblia ou qualquer ouvinte da palavra de Deus que seja sincero, primeiramente consigo mesmo, e que seja sincero diante do Senhor Deus, há de chegar a essa mesma conclusão, de que a fé é insubstituível. Sem fé não pode haver salvação. Sem fé é impossível agradar ao Pai. Como Lutero, nós também cremos, e nós hoje proclamamos a fé como uma virtude capital, uma virtude que por isso mesmo é insubstituível. A fé. A cada sermão, a cada estudo que fazemos ou que ouvimos, nós transmitimos a toda a gente, a verdade de que pela graça sois salvos por meio da fé. Não existe outro meio de salvação. Não vem das obras, não vem pela bondade pessoal, não vem pelos recursos morais, financeiros, enfim, pelo conhecimento que a pessoa tenha. Não, é pela fé. Por que, irmãos, que Deus estabeleceu isso? E os autores da palavra de Deus ressaltam isso. Porque qualquer pessoa pode ter fé, mesmo os indoutos, os analfabetos, como os grandes luminares que nós conhecemos da ciência, da tecnologia, da história, enfim, todos podem ser salvos, mas somente pela fé. Sem fé, nada se consegue no sentido da salvação. Então, é por isso que nós proclamamos. Mas o segundo item desta série de solas iniciado por Lutero é a seguinte: sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Vejam que Lutero estava colocando exclusividade nessas doutrinas, a doutrina da fé e agora a doutrina da palavra de Deus. Ele sentia-se profundamente atingido pelo poder da mensagem bíblica toda vez que compulsava esse livro sagrado. Citamos 2 exemplos da palavra de Deus, um do apóstolo Paulo e outro do apóstolo Pedro, né? Antes, porém, alguns pensamentos de homens que, como Martinho Lutero, se preocuparam em conhecer a palavra de Deus profundamente. Mario Unger, ele disse: a Bíblia foi dada para sustentar o testemunho do único Deus, Criador e sustentador do universo. Através de Cristo, o Redentor do homem pecador, ela apresenta uma história contínua da redenção humana. Rui Barbosa foi um político brasileiro fenomenal, conhecido por toda a gente, até os dias de hoje o seu nome tem sido propalado como um verdadeiro luminar dentro da política nacional. Ele disse assim: se eu coloco a Bíblia abaixo de todos os livros, ela é a que também mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração de todos os livros. E se eu a coloco acima dos outros livros, ela é a cabeça e a autoridade de todos os livros
em minha biblioteca. Vejam como ele considerava importante o texto sagrado. J.I. Packer disse assim: a Bíblia parece uma orquestra sinfônica, tendo o Espírito Santo como seu maestro. Cada instrumento foi trazido voluntariamente, espontânea e criativamente para tocar as suas notas, exatamente como o grande maestro queria, embora nenhum dos músicos pudesse ouvir a música como um todo. Esse homem publicou esse pensamento muito importante. Ainda, Philip Schaeffer disse: um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. Vejam, um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. Spurgeon foi um grande homem do púlpito evangélico mundial. Ele disse: a Bíblia, toda a Bíblia, e nada mais do que a Bíblia, é a religião da Igreja de Cristo, o nosso Senhor. Vejam que coisa linda. A divindade de Cristo, disse Sanders, é a doutrina-chave das Escrituras. Ela foi inspirada por Deus, né? E torna-se uma riqueza incalculável para todos nós. Nada pode substituir esta maravilha que é a Escritura Sagrada. Agora, os dois pensamentos que eu anunciei de Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Ele disse: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Isso é o que Paulo pensou. E Pedro, no capítulo 1, versículos 18 a 21, sua segunda carta, ele disse: nós temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura Sagrada é de particular interpretação, nenhuma, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Vejam que coisa linda que é esta afirmação de Pedro, que é considerado o fundador da igreja, que não é, mas é assim chamado, mas foi um dos apóstolos mais ilustres do Senhor Jesus, apesar de ser um humilde pescador, mas que deu ao Evangelho essa força maravilhosa. Napoleão Bonaparte foi um guerreiro, e ele disse: o Evangelho não é simplesmente um livro, mas é uma força viva, é uma força. E Victor Hugo, grande pensador francês, afirmou: há um livro que desde a primeira letra até a última é uma encarnação divina, a Bíblia. Esse é o livro. Agora, o terceiro item, irmãos, que nós temos aí, diz assim: solos Christus, ou seja, somente Cristo. Atos 4:12. Lutero se inspirou profundamente nesse texto de Atos 4:12, que diz assim: ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular.
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. Lutero se encantou com essa afirmação, né? H.G. Wells, que era um historiador inglês, ele disse assim: Jesus de Nazaré é, sem dúvida, o personagem que mais se destacou em toda a história. Verdade. E até hoje é o personagem que tem revolucionado, eu não vou dizer o mundo, mas os corações. Quando a pessoa se dedica a pensar em Jesus Cristo e a meditar nos seus ensinos e na sua doutrina, há de aceitá-lo como o seu verdadeiro e suficiente Salvador. Então, ainda citando Philipp Schaff, que foi um historiador e teólogo suíço, ele disse: Cristo se destaca como único e exclusivo entre todos os heróis da história humana. Então veja, irmãos, que isso tudo concorda plenamente com o ensino da palavra de Deus. Esses homens, irmãos, são homens da ciência, são homens da política, inclusive. São homens ilustres que marcaram a sua presença no mundo e todos eles consideraram a fé, a Escritura Sagrada e Cristo Jesus como algo que não pode ser substituído. Vejam o que Paulo disse em Colossenses, capítulo 3, versículos 9 a 11. Primeiro ele dá uma recomendação, dizendo assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ora, eu vejo que Lutero tinha razão. Solos Christus, só Cristo. Por quê? Porque Ele é tudo em todos. Não existe uma explicação melhor do que essa. Cristo é tudo em todos. Só não sabem disso quem ainda não teve o privilégio de experimentar o resultado da presença de Jesus Cristo em sua vida. Então, irmãos, Albert Einstein, grande cientista alemão, disse: quando eu era criança, eu fui instruído tanto na Bíblia como no Talmud. Eu sou judeu, disse ele, mas fico fascinado pela personalidade brilhante do Nazareno, Jesus Cristo. Por isso que Paulo escreveu em Filipenses 1, versículo 21, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como para todo sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? A oração de Paulo aos Efésios, irmãos, diz também muito sobre isso. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 19. Paulo disse assim: por esta razão, eu dobro o meu joelho perante o Pai, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos pelo seu poder, o poder do Espírito,
no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Então vejam, se nós temos Cristo no nosso coração, nós temos necessariamente a plenitude de Deus em nós. Isso é sublime, isso nos encanta, como deve encantar a todos os que vierem a aceitar ao Senhor Jesus, porque Ele é a plenitude de Deus, Ele é tudo em todos. Então, agora o quarto item desta série que Lutero nos deixou. Por que sola gratia? Por que sola gratia? Ou seja, somente a graça. Ele não disse somente uma graça, mas somente a graça. Porque a graça de Deus foi outro assunto que impactou enormemente a vida e a existência de Martinho Lutero, especialmente esses textos, como nós temos citado aqui. Agora, Romanos 6,15, por exemplo, Lutero parou aqui. Eu creio que foi mais ou menos a essa altura que ele atirou aquele tinteiro de tinta na parede, quando sentia a perseguição, a oposição de Satanás ao seu encanto pela palavra de Deus. Ele disse assim, Paulo disse assim em Romanos 6,15: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E Paulo mesmo respondeu: de modo nenhum, de modo nenhum. E em Efésios 2,8 ele disse, vamos repetir, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, nós temos neste santo versículo a graça sendo apresentada como inesgotável, uma graça que não faz acepção de pessoas, uma graça que está ao alcance de qualquer um e que é ilimitada, como uma graça restauradora, só pela graça de Deus, porque merecimento homem algum possui, nem nós aqui presentes, nem eu temos qualquer merecimento, mas se alcançamos a bênção da eterna salvação, foi unicamente pela graça de Cristo, pela graça de Deus e pela nossa fé, porque nós cremos nele. Amém? Então, Efésios 2:8 nunca pode ser esquecido por nós. Quando eu tenho a graça de Deus, eu tenho muito mais do que imagino. Ela é o perdão, o favor, a nova chance que Deus dá mediante a nossa fé, o nosso rendimento a Ele. A graça de Deus nos acompanha e ela é a razão de não sermos consumidos. Em seguida, vejamos o seguinte: Deus sabe todos os dias o que se passa em nosso coração. Tudo o que nós fazemos é do pleno conhecimento de Deus, o nosso Pai. E então, quando nós dizemos isso e nos lembramos que somos salvos, nós temos que concluir só pela graça, porque eu sou um pecador tremendo. Paulo disse isso, né? Paulo disse isso, que ele era o principal dos pecadores.
A graça do Senhor já se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, principalmente a mim, que sou o maior dos pecadores. Se Paulo disse isso, irmãos, muito mais nós devemos dizer, né? Agora, em último lugar, ele disse: soli Deo gloria. Glória somente a Deus. E aqui, irmãos, eu quero destacar os hinos que nós cantamos hoje na parte do louvor cantado há poucos instantes. Todos eles falaram sobre isso. Todos eles. Desde o primeiro hino, que foi o número 1 do cantor cristão. A ti, ó Deus, rendo o meu louvor. E Louis Pasteur, que foi um grande cientista, ele disse: um pouco de ciência nos afasta de Deus. Preste atenção, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Mas muita ciência, no entanto, nos aproxima de Deus. Então, quando alguém, mesmo um cientista, se afasta de Deus, a gente pode concluir, ele tem ciência, ele é cientista, mas de porte menor. Porque o grande cientista realmente tem que conhecer e tem que reconhecer a graça de Deus e o poder da sua fé para se submeter aos cuidados do Senhor. Abraham Lincoln, irmãos, foi um presidente notável dos Estados Unidos que morreu assassinado há muitos séculos atrás. E ele disse o seguinte: eu acho impossível que o indivíduo, contemplando o céu, possa dizer que não existe um Criador. Nós cantamos hinos aqui que falou sobre o céu, o firmamento, as estrelas. Basta que de vez em quando, aliás, isso aqui é uma coisa que vai se tornando quase que raro nas cidades grandes, mas se for possível, saiamos de dentro de casa, olhemos para o céu e vejamos esse bordado das estrelas de Deus, as estrelas que estão lá no firmamento a brilhar intensamente sobre nossas cabeças. Só pelo poder de Deus isso é possível. Além do Sol e da Lua, que são os satélites maiores, né? Benjamin Franklin disse assim: achar que o mundo não tem um Criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão dentro de uma tipografia. Isso é impossível. Então é impossível também a uma pessoa achar que não existe um Criador. Até hoje, muitos cientistas, os menores, estão tentando desmoralizar a pessoa de Deus, como se isso fosse possível. É totalmente impossível, porque Deus não pode ser desmoralizado.